organização. Desculpa. Alguém se reúne numa lavanderia para fazer um culto, isso aí não é uma organização. Porque uma organização precisa de cadeira, precisa de músico. Uma organização precisa de estatuto, precisa de diretoria. Uma organização precisa de CNPJ. Mas só um organismo dentro de uma lavanderia, com 2, 3, 4, 5, glorifica e Deus se manifesta. Ó, e eu termino, já. 2 pessoas dormindo lá de cá, porque a pessoa está dormindo. Presta atenção. Então a verdade da igreja, a igreja não começa como organização, a igreja começa como organismo. A pós-modernidade estabeleceu uma sociedade que está dizendo mais organização. Aí Cristo está dizendo mais organismo. A sociedade não precisa de mais um galpão. A sociedade não precisa de mais uma big church. A sociedade não precisa de mais uma liturgia, de mais um ministério de louvor, de mais um pregador descolado, de mais um cantor. A sociedade precisa de um organismo que se infiltra na faculdade, que se infiltra em todos os lugares. E alguém diz bem assim: você é de qual denominação? Eu não sei ainda, mas eu sei que sou sal da terra e luz do mundo. Eu não estou desqualificando a igreja como organização, que seria idiota, até porque sou pastor de uma organização. Só que igreja não começa sendo organização, ela começa sendo um organismo. Qual era o nome da primeira denominação? Alguém sabe? Alguém sabe? Outro dia eu falo. Fala agora. Viu ali? Fala agora. Abre comigo Atos, capítulo de número 9. Não sola a canção, não. Não sola a música. Se você vai solar a canção e vai ficar na minha cabeça, daqui a pouco eu puxo a música. Isso. Sola sem música. Isso. Obrigado. Atos, capítulo de número 9. Verso de número 1 e 2. E quando isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos de quem? Dirigindo-se ao sumo sacerdote, verso de número 2. Se eu ler isso aqui, você não entender, você vai ver. Pediram-lhe carta às sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertenciam a quem? Então, antes de você fazer parte da Igreja Brasil para Cristo, na Vila Maluf, em Suzano, você faz parte daquele que é o caminho, a verdade e a vida. O caminho aí está em letra maiúscula. Não trata de um ambiente geográfico segundo a topografia, porque a palavra caminho vem do grego aí, é rodos. Rodos significa destino. A palavra caminho tem 2 definições etimológicas. A primeira dela é hebraica, derek, significa jornada. Só que a palavra caminho aqui, rodo, significa destino. Por isso que Jesus, quando se levanta em João 14, ele diz assim: eu sou a jornada e o seu destino. Vou de novo. Eu sou a sua jornada e o seu destino. Vou de novo. Eu sou a sua jornada e o seu destino. Você pode entrar em um trabalho, método da igreja de inserção, integração de membro, e nunca entrar pelo caminho que é Jesus. Você pode receber a cultura da denominação, mas nunca receber a cultura do reino. E lógico, de novo, que eu não estou fazendo crítica a isso. Só que o problema é que a gente está fazendo uma enculturação denominacional, e é onde as pessoas são analfabetas sobre Cristo. Por que essa igreja está comemorando 26 anos? Porque ela não começa tendo uma placa. Ela não começa tendo presbítero, sonoplasta. Não tem nada disso.
Aí tem gente dizendo: glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Então a igreja tem 2 endereços. Quantos endereços? A igreja é um organismo, mas também é uma organização. Uma coisa está conectada. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Abre a Bíblia, vamos lá, é conferência, abre a Bíblia. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Põe na tela. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Vai logo. Corinto. Isso. A igreja de quê? Organismo. Que está onde? Organização. De novo. A igreja, organismo. Que está? Organização. Aonde ela começa? Num prédio, num endereço ou em Deus? Por isso que ninguém pode dizer: é minha igreja. Por isso que ninguém pode subir em uma plataforma e dizer assim: essa é minha igreja, é eu que mando. Ninguém pode dizer isso. Porque Jesus disse a João, dizendo a ele o seguinte: apacenta as minhas ovelhas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Olha a loucura. Então toda pessoa que faz parte de um organismo está conectada a uma. Está claro o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Porque a gente está vivendo hoje também o contraposto. Tem gente que endeusa tanta estrutura e acaba nunca se filiando ao organismo. E tem outros assim: eu só sou organismo, não preciso de lugar para congregar. Ixi. Vai dar problemas aqui hoje. Não, aí conversa viada. Para mim tá ótimo, eu faço parte da igreja de Cristo, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Congrega onde? Não preciso. Qual é o lugar que você se reúne? Não preciso. Como não? Tirou o texto? Põe lá. A igreja de Deus que está onde? Então você é de Deus que congrega na cidade de Suzano. Qual a denominação? O Brasil para Cristo. Então quando alguém lhe pergunta, não apresente primeiro a organização, se apresente primeiro através de Cristo. Estou nele, e por estar nele eu glorifico a ele em tal endereço, em tal local. Porque só quem é organismo entende a importância de congregar. Hebreus 10, 25, põe na tela. Põe logo. Ele vai me matar no final. Isso. Projeta aqui, ali já foi, falta aqui. Logo. Hebreus. Travou? E não deixemos o quê? Não deixemos o quê? Peraí. Se eu me reúno, eu entendo que deixei de ser só organismo e passei a ser. Qual é o lugar onde você se organiza ou se reúne? Eu não preciso disso. Sabe por que você e eu às vezes não damos valor? Olha o texto. Deixamos de nos reunir como? Que igreja é essa? Que igreja é essa? Organismo ou organização? Vixe, deu um nó agora, cara. Lê de novo. Não deixemos nos reunir como o quê? Reunião não fala de organismo, fala de organização. Segundo o costume de algum, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo que vocês venham se aproximar o dia. Que dia? Que dia? Você sabe por que algumas pessoas deixaram a importância de congregar e estar junto em uma igreja? Porque eles já não têm esperança mais do arrebatamento. Volto sobre Balmer, sociólogo. Os relacionamentos líquidos são tão volúveis e sem nenhuma base,
que a gente não tem mais esperança no futuro, o que vale é agora. Nossos relacionamentos com Deus é tão volúvel que a gente só pensa em vantagens. Quantas vezes a gente ouviu gente citar o texto de Mateus 6,33? Buscai primeiramente o reino dos céus e sua... E o que mais? Nunca teve demais. Nunca existiu demais. Jesus nunca falou de demais. Porque o que Jesus fala já estabeleceu no seu passado. Mateus 6,33 diz assim, ó: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas, não tem demais, estas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Do verso 1 até o verso 32 ele está dizendo: eu não preciso falar de novo de uma coisa que eu já estabeleci no seu passado. Eu não sou só Deus do futuro, eu sou Deus do teu passado, do teu presente, do seu futuro. Eu sou Deus todo-poderoso. Nós estamos vivendo emocionalmente tão fragilizado que a gente almeja só o futuro. É excesso de futuro da ansiedade, excesso de passado, depressão, excesso de presente, estresse. Nunca vivemos tão mal emocionalmente. Por quê? Estamos fora do propósito em Deus. Só que Paulo vai dizer assim: renovai o vosso entendimento. Grite bem alto: organismo e organização. Mais alto: organismo e organização. Posso falar uma loucura, sim ou não? Uma coisa está conectada à outra, sim ou não? Mas você acessa primeiro a organização ou o organismo? Vamos lá. Você acessa primeiro a organização ou o organismo? Aí alguém diz assim: não, eu acesso primeiro a organização. Não. O que te fez vir aqui hoje? Alguém pregou para você? Alguém te convidou? Vai falar nada comigo? O organismo é a segunda porta de entrada. Você primeiro se encontra. A organização é a segunda porta de entrada. Você se encontra com o evangelho a partir do organismo. E às vezes Deus vai recalcular essa nossa mentalidade, porque às vezes nós estamos perdidos dentro de uma estrutura, mas fora do propósito. Se eu falar isso aqui, você não der glória, você vai ver. Olha só, Jesus propõe uma parábola. Diz bem alto: parábola. O pai tem quantos filhos? Quantos filhos? Um vai embora da onde? Da onde? Do organismo e da organização. Porque quando você sai da organização, automaticamente você sai do... Porque não estão conectados. E quando ele sai da organização, ele sai do organismo e vai para onde? No chiqueiro. Aonde, pessoal? Só que lá fora ele cai em si. Grite bem alto: caiu em si. Quando ele cai em si, ele volta com saudade do quê? Do quê, pessoal? Da organização. Ele não volta com saudade do organismo. Olha o que ele diz: na casa do meu pai tem abundância de pão. Organização. Porque a organização enche barriga, mas o organismo enche a alma. O organismo apresenta o pão vivo que desceu do céu. A organização assiste o órfão, a viúva, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando ele diz: vou voltar para a casa do pai, estrutura, porque na casa do pai tem abundância de pão. Ele diz: vou para lá, pequei, mas estou voltando. Quando ele está chegando na organização, quem é que sai da organização? O organismo. Era para você ter dado glória. Ele está voltando por causa da mesa, está voltando por causa do pão, está voltando por causa da estrutura. De repente, o organismo sai da estrutura. O pai vai ao encontro dele fora da organização, dá um abraço nele, o beija e grita fora da organização: quem estava morto ressuscitou. Quem estava perdido foi achado. Aí o organismo, que é o cabeça de tudo, que é o pai, dá um grito para a organização e grita bem assim: trazei a sandália, trazei a veste, trazei o anel, porque aquele que estava perdido foi achado. Então grite bem alto: organismo. Fala alto, diga: organismo e organização.
Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Quantos anos Judas andou com Jesus? Um dos livros mais importantes, chamado Zelota, vai dizer que Judas andou 2 anos e 9 meses a 3 anos com Jesus, vendo tudo aquilo. O que fez Judas vender Jesus? Se envolveu mais com o quê? Com o organismo ou com a organização? Porque a organização te gera moedas, mas o organismo te gera valor. Não entenderam? Não. Eu não estou fazendo uma crítica contra moedas. Não, nunca foi. Porque se você ler Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, está escrito assim: e Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus. E muitas mulheres que haviam sido curadas e libertas serviam a Jesus com as suas fazendas, dinheiros e moedas, e isso servia para financiar o seu ministério. Então Jesus não está dizendo moeda e dinheiro é coisa do diabo. Ele está dizendo, coisa do diabo é quando você serve ele. O problema é que a gente vai se envolvendo tanto com a organização e vai se perdendo dentro dela. Quanto tempo você está aqui? Pouco me importa. Não, eu estou aqui dentro desde que fundou. E daí? O problema é seu. Porque dentro da mentalidade religiosa é sobre tempo de casa, fundo de garantia gospel. Só que dentro da graça, quem chegou 6 da manhã e quem chegou 1 hora faltando, o salário é igual. O salário é igual. Vou falar de novo. O salário é igual. Eu estou aqui desde o primeiro dia. Parabéns para você. A gente chegou semana passada e estamos comemorando 26 anos do mesmo jeito. Para o religioso escutar isso é um caos, cara. Porque o senso de possessão está na mentalidade dele. A cadeira é minha, o prédio é meu, o pastor é meu, todo mundo é meu. Sai fora. Outro dia acabou o culto lá, irmão. Meu pastor te... Seu não, sai fora. Não sou seu? E a gente tem esse senso de possessão, não é? E a gente tem que parar com isso. A gente não tem nada. Porque quando você se encontra com o organismo, você descobre que você não tem nada. É tudo por ele. Para ele são todas as coisas. Me veio um texto aqui na minha cabeça, mas não sei se eu posso falar. Pergunta minha assim: por que Deus chamou Moisés para uma grande missão? Vai. Êxodo capítulo 3, verso 1. Eu não vou explicar, eu vou ler. Porque algumas pessoas não entreguem para ele grandes coisas, porque ele é tão mesquinho. Porque todo senso de possessão, Deus nunca vai te entregar coisas grandes. Êxodo 3, 1. E Moisés pastoreava o rebanho de quem? De quem que eram as ovelhas? Beleza. Que era sacerdote Midian. E levou para o outro lado do deserto. E chegou a Horebe. O quê? Então, de quem é as ovelhas? De quem é o monte? O que esse cara tem? Um par de sandália. O verso continua dizendo que a única coisa que esse miserável tem é um par de sandália. Quando a sarça queima, Deus diz: as ovelhas não é sua, o monte não é seu, e a única coisa que você tem, tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Então dentro do evangelho, o evangelho não adiciona, o evangelho subtrai. Então esse senso de ter não faz parte do evangelho. Porque o evangelho não começa te dando, o evangelho começa tirando. 3 já pediram a carta de mudança. Tem alguém bom de matemática aqui? Todo mundo normal, graças a Deus. Ninguém acorda dizendo com vontade de fazer uma conta. Não. Tem umas contas que é maluca. Põe letra com número. Você diz, que é isso aqui, cara? Tem nada a ver. E as pessoas dizem assim, um dia você vai usar. Estou com 41, nunca usei aquela miséria. E tem umas contas que os professores dizem assim, ó, essa conta é infinita. Então para que começou essa conta? A gente não é bom de matemática.
Só que pelo menos quatro operações a gente pelo menos usa todos os dias: subtração, adição, multiplicação e divisão. Pergunta: toda vez que a gente fala de igreja e evangelho, logo a gente imagina dentro dessas 4 operações, a gente começa assim, ó: Deus vai adicionar, Deus vai multiplicar. Aí lá vem o evangelho e diz assim: eu vou começar subtraindo. Vamos lá na minha igreja, o que eu vou ganhar? O que vai ter hoje? Para a gente convencer as pessoas a vir para o culto, a gente apresenta o quê? Adição. Vamos lá que você vai receber uma palavra. Vamos lá que a tua vida vai mudar. Aí ele chega aqui, plena sexta-feira, chovendo, trabalhou o dia todo. Aí um pregador está dizendo para ele: não tem adição, não tem vitória para você, cara de pau. Deus vai tirar tudo que é seu. O irmão quase fez o sinal da cruz. O evangelho não mudou. Jesus olha para os discípulos assim: aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Subtraiu. Para negar a si mesmo, já subtraiu. Porque não existe adição sem subtração. Era para você ter dado glória. Negue-se a si mesmo e faça o quê? Adicionou. Por que a gente não está vivendo a adição do reino? Porque a gente não quer viver a dor da subtração. Mas toda vez que você vive a dor da subtração, se manifesta a graça da adição do evangelho de Jesus. Ô Abraão, sim Senhor, eu vou fazer você um homem da multiplicação. Que legal, mas antes de eu multiplicar a tua semente, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Pega na mão de alguém e diz assim: transforma a mente. Transforma a mente. Transforma a mente. Paulo é o autor de 13 epístolas do texto do Novo Testamento, neotestamentário. É o maior autor. O texto que eu li com vocês, Atos capítulo 9, um dos textos diz que Paulo recebe ordenação e cartas, está em plural lá. Essas cartas serviam para que Paulo pudesse ter acesso em casas de pessoas que se reuniam por causa do caminho. O caminho não trata de um ambiente, trata de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele recebe cartas. Lembre-se que o apóstolo Paulo era membro do Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte judaica, fazia supervisão da prática da mitzvot, o que nós chamamos da prática da lei mosaica. Ele era zeloso. Então, esse grupo chamado de inicialmente o grupo do caminho, está pervertendo a religiosidade, pervertendo o ambiente farisaico. Os saduceus, que ainda com influência helenista, não criando ou não crendo nem em anjo nem ressurreição, se sentem ameaçados. Também os escribas, e está ali Paulo ou Saulo, que trata da mesma pessoa. Paulo como cidadão romano, Saulo como cidadão hebreu, trata do mesmo indivíduo. Só que ele é zeloso, fariseu, recebe cartas. Essas cartas estão assinadas pelo Sinédrio, dando direito a ele prender, maltratar e até julgar. Quando Paulo sai no capítulo 9, com cartas na mão de morte e de prisão, quem é que aparece no caminho de Saulo? Aquele que é o caminho. De novo, quando Saulo pega o caminho com cartas de morte, aparece no caminho dele o caminho Jesus Cristo. Eu não sei vocês, eu sou muito visual, mas eu fico imaginando Paulo com cartas, porque o capítulo 9 diz que era cartas. Que bem alto, cartas? Eu imagino pelo menos uma bolsa cheia de cartas. Um carteiro, só que ele é o carteiro da morte. Ele é o carteiro do quê? Só que Jesus decidiu descer do trono. E quando Jesus decidiu descer do trono, ele está dizendo assim: não vou trocar a bolsa, mas vou trocar as cartas. De novo. Vou de novo. Eu não vou trocar a bolsa de carteiro, mas vou trocar as cartas.
Eu imagino que quando o resplendor aparece no caminho de Damasco, o texto diz que Saulo dá com a sua face em terra. Eu imagino a bolsa voando, as cartas voando, e Deus dizendo bem assim: essas cartas de morte nunca mais voltarão para essa bolsa, porque eu vou te entregar cartas que vão trazer vida. Eu vou te entregar 1 Coríntios, 2 Coríntios, vou te entregar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vou te entregar Efésios, vou te entregar Filipenses, vou te entregar Filemão. Tudo que era para a morte vai virar cartas de vida. Como eu acredito no evangelho que muda o conteúdo das cartas. Vou de novo. Como eu acredito no evangelho que não muda a aparência só, mas muda o coração do indivíduo. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem tinha luxúria lasciva. Por quê? Porque o evangelho muda o conteúdo. Paulo se torna o homem mais importante de todos, autor de 13. É bem verdade que Paulo tinha muita qualificação. Segundo Filipenses capítulo 3, ele faz uma síntese do seu currículo. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseu, zeloso. Se tem uma pessoa que tinha qualificação, era Paulo. É tão verdade que ele acessava os ambientes helenistas com muita qualidade. Ele citava Aristóteles, Platão, Sêneca, entre outros. Tinha influência no ambiente. Não entendia só da lei, mas entendia também do berço greco-romano. E é por isso que Jesus está dizendo: ele será um vaso escolhido para mim, porque eu farei ele acessar ambientes que ele se preparou, mas achando que levaria cartas de morte, mas vai levar cartas de vida. Pergunta que não quer calar. Dentro de todas as cartas, todas elas têm sua relevância, sua importância, mas essa que é o tema do nosso congresso, tema da nossa conferência, é a mais. Por que a mais? São 16 capítulos. Quantos capítulos? 16 capítulos. C.S. Lewis dizia que a carta aos Romanos é um baú de tesouro. Um dia perguntaram para C.S. Lewis: por que a carta aos Romanos é um baú de tesouro? Ele disse: fechada é um baú de madeira, aberto, várias pepitas de ouro. Toda pessoa que decide abrir a carta aos Romanos e ler do capítulo 1 ao capítulo 16, no final ele descobre que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Os 16 capítulos de Paulo aos Romanos é o livro ou a carta que ele mais fala sobre sóter e sotéria. Sóter no grego é salvador, sotéria é salvação. Para Paulo, não tem como apresentar salvação se não apresentar o Salvador. A missão de Paulo é conectar. Você só foi salvo porque você decidiu abraçar o Salvador, que é Jesus Cristo. Essa carta é tão importante que um dos mais brilhantes teólogos do século XX, Mark Lloyd Jones, que foi pastor da abadia de Westminster por 30 anos, durante 13 anos, às sextas-feiras, 19h30, fez exposição dessa carta. Um dia perguntaram para Mark Lloyd Jones: por que o senhor está tanto tempo falando de Romanos? Ele disse: porque não tem como falar de uma carta de graça e de amor e não se empolgar. Esse amor fala de Deus, essa graça fala do eterno. Melhor do que tudo, essa carta tem um poder tão influente para a igreja como organismo e como organização. Ela foi estopim da reforma protestante. Você sabe que a reforma protestante se dá em 3 períodos. Quantos períodos? Pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores. Às vezes a gente só lembra só do reformador chamado Martinho Lutero, mas tudo não começa em Martinho Lutero. Pelo menos 250 anos antes dele, com John Wycliffe, depois John Hus. Estes dois fermentaram, estabeleceram a reforma protestante. E um dos gritos de John Wycliffe é: a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. De novo, a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Vou de novo, a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. John Wycliffe, literalmente, pela igreja, foi condenado de heresia. O que ele disse? A Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Quer incomodar um ambiente religioso? Crê na Bíblia.
de capa a capa, de texto a texto, de versículo a versículo, você vai ver o quanto você vai incomodar. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XVIII, diz assim: a Bíblia tem o que os homens odeiam. Pergunte para mim, o que? A verdade. Comece a pregar a verdade, as pessoas começam a ir embora. Comece a pregar a verdade, as pessoas começam a se incomodar, porque as pessoas não gostam da Bíblia, gostam de palavras. Isso aqui foi o estopim da reforma protestante. Se John Hus, John Wycliffe são pré-reformadores, aparece um camarada chamado Martim Lutero, monge alemão. Naquela época, a igreja estava cobrando indulgência, vendendo pedacinho de terra no céu, e tem esse camarada dizendo assim: não é possível que eu tenho que pagar para receber. Aí ele está debruçado na carta de Paulo aos Romanos. Quando ele está debruçado na carta de Paulo aos Romanos, ele lê Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Martim Lutero diz: peraí, Leão X, o Papa, está dizendo que precisa comprar para pagar. Johann Tessel, que era o representante do Papa Leão X, que fazia captação das indulgências, diz assim: quando uma moeda tilintar no fundo do cofre, uma alma saltará do purgatório. Aí Martim Lutero está sobre Romanos 1,17, assim: não precisa de moeda, não precisa de homem, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Se Martim Lutero tivesse hoje, ele diria bem assim: eu não preciso de saco de sal, eu não preciso de flor ungida, eu não preciso de mezuzá, eu não preciso de nada disso, porque Jesus Cristo é suficiente. Olha, fecha. Dizendo que essa carta tem tanta importância, que Paulo está escrevendo a um grupo de irmãos que estão em Roma, que essa igreja iniciou no dia de Pentecostes. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, não foi. Todos os historiadores vão dizer que havia um grupo no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Se você ler com cuidado, vai estar escrito lá: haviam grupos de Roma. Eles estavam lá no dia de Pentecostes. Possivelmente tenham sido eles também que fez parte dos 3.000 que se converteram após o sermão de Pedro. A igreja não tinha diretoria, não tinha pastor presidente, mas a igreja como organismo está nascendo. Paulo vai enviar essa carta. Quem é o autor dessa carta? Vou fazer uma pergunta melhor: quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta? De novo, pelo amor de Deus. Quantos anos a gente está comemorando a nossa igreja aqui? Vou te ensinar 4 coisas que não pode faltar numa igreja local. Quem escreveu essa carta? De novo, quem escreveu essa carta? Não foi Paulo. Não. Próxima vez que eu vir aqui, eu vou falar quem foi que escreveu. Vou até tomar um gole disso aqui. Outro dia eu fui pregar, tinha um Gatorade de morango, a moça escreveu no direct: é vinho que ele toma? Pastor, mas o senhor disse que Paulo escreveu 13 cartas. Eu não disse. Eu disse que ele é autor de 13. E a pergunta que eu lhe fiz é: quem escreveu ela? São coisas distintas. Porque a igreja não se faz só de autores. Quer saber quem escreveu? Capítulo 16, verso 22. Põe na tela, meu filho. 16, 22 de Romanos. 1, 2, 3, vai. Não, faz direito. 1, 2, 3. Quem escreveu a carta aos Romanos? Agora é teste. Romanos capítulo 1, verso 1, é uma carta. Romanos 1, põe na tela, por favor. Romanos 1. Quem escreveu a carta? Quem escreveu a carta? Quem é o autor da carta? Está lá no cabeçalho da carta. Então descobrimos agora que temos alguém que escreveu e alguém que é autor. Mais ou menos assim,
enquanto eu falo, o outro está transcrevendo. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Paulo não tinha qualificação acadêmica ou linguística em escrever essa carta? Sim ou não? Então por que ele pediu para Tércio transcrever? Preste atenção. Das 13 epístolas, a única que Paulo diz que escreveu com letras garrafais foi a carta aos Gálatas. No texto de Coríntios e no texto de Tessalônica, Paulo vai dizer assim: para que vocês entendam que as cartas têm minha autoria, eu assino. Então Tércio já é um personagem oculto há muito tempo. Só que em nenhuma carta Paulo revelou Tércio, mas a carta da graça, na carta do amor, no final da carta está Paulo sentado, Tércio com a pena, transcrevendo o que Paulo está falando. E aí Paulo diz assim: Tércio, eu nunca disse quem era você, mas para mostrar para a igreja da graça e do amor, que igreja não é feita só de Paulo, sempre cabe um Tércio, porque a igreja verdadeira, Paulo fala, mas Tércio transcreve, e o meu nome é glorificado. Sabe qual é o problema? A gente acha que igreja é feita só de gente que toca, prega e sobe na plataforma. Os mais importantes dessa igreja são aqueles que estão com o microfone na mão. Ixi, ninguém deu glória agora. Quem é o autor da carta? Quem está transcrevendo? Quem é o autor da carta? Quem está transcrevendo? Pergunta: hospedado aonde? Outro dia eu digo onde eles estão hospedados. Capítulo 16, verso 23. Olha lá, põe na tela, 16, 23. Põe logo. Gaio, cuja hospitalidade e toda a igreja desfrutam, enviam saudações. Então peraí, vamos lá. Paulo está hospedado na casa de quem? Então está Paulo hospedado. Paulo está dizendo: Tércio, pega a pena, o tinteiro, e vai transcrevendo. E Gaio é quem hospeda. Pergunta: igreja não é feita só de Paulo. Igreja não é feita só de Tércio. A igreja é feita de gente como Gaio, que enquanto você está aqui, está lá no departamento infantil. Enquanto você está aqui, está em outros departamentos, está no estacionamento, e você acha, a igreja se resume só no pastor Marcos. Ele é o Paulo daqui. Mas tem um presbitério que são os Tércios, mas está cheio de Gaio que você não vê e tem a mesma importância que eles. Fechei. Quem é o autor da carta? Quem transcreveu? Hospedado na casa de quem? Só que eles estão em Corintos, porque Gaio, a casa de Gaio ficava na cidade de Corintos, que era uma cidade grega. A cidade de Corintos tinha um porto chamado Porto de Cencreia, que era uma cidade portuária, ficava a 80 quilômetros de Atenas. Paulo está hospedado na casa de Gaio, que é uma cidade grega, mas essa carta precisa chegar em Roma. Então Paulo é o autor. Alright? Quem está transcrevendo? Hospedado na casa de quem? E quem vai levar essa carta? Capítulo 16, verso 1. Recomendo a vocês a nossa irmã Febe. Serva de quem? Se você não aprendeu a servir a igreja que você vê, como é que você vai aprender a servir Jesus que nunca viu? Se você não consegue lavar os meus pés e eu os seus, como é que você está dizendo que vai ficar aos pés de Jesus que você nunca viu? Obrigado, pastor. Quem é o autor da carta? Quem está transcrevendo? Hospedado na casa de quem? E quem vai levar a carta? Fechei a Bíblia. Posso fazer uma pergunta? Quem é mais importante nessa noite? Eu que prego ou ele que projeta? Porque eu estou mostrando para vocês de forma pedagógica e andragógica, cunho proposital. Por que ele está projetando? Por que o outro está equalizando? Por que ele está fazendo fundo?
Por que o outro está transmitindo? O que adianta ter um Paulo se não tem um Tércio? Se não tem um Gaio? Se não tem uma Febe que leva carne? O departamento de mídia da igreja é a Febe que leva a carta. O Gaio é o departamento de estacionamento e recepção da igreja, a hospitalidade. O Tércio são aqueles que trabalham na área da educação, transcrição, fundamentação dogmática. E o Paulo é o presbitério da igreja e o pastor da igreja. Quando essas 4 classes se unem, eles têm a capacidade de carregar cada uma ponta da arca. Quando esses 4 se unem, cada um pega na ponta de um acocho e começa a escalar uma casa de estelhar e diz: vamos levar ele até Jesus Cristo. Ô cabeção, a igreja não se resume em você. Por isso que a igreja não é você, você faz parte dela. Para revelar o evangelho, não existe 4 evangelhos, existe um evangelho em 4 perspectivas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem Paulo, tem Tércio, tem Gaio, tem Febe. Quantas igrejas são aí? Uma só. Quem é mais importante dos 4? Fica em pé. Quem é mais importante dos 4? Quem é mais importante dos 4? Tem alguma fisioterapeuta ou fisioterapeuta aqui em nosso meio, masculino ou feminino? Tem alguém? Uma doutora nessa área? Um doutor? Ou estudante? Alguém? Não? Ok. Depois dessa informação você pode pesquisar. Olha para o teu pé. A maioria das pessoas hoje estão com o pé coberto porque foi um dia de chuva, sim ou não? Então a maioria de vocês não podem ver um dedão feio que a maioria das pessoas tem. Tem pessoa que aquele dedão parece a cabeça de uma cobra. É feio, cara. Sangue de Jesus. Principalmente nós homens, esse dedo é o pior. Para quem joga bola, sabe que o máximo que essa miséria desse dedo dá é o quê? Toda hora essa unha cai. Para quem jogou bola, sabe? Você já viu alguém pegar uma aliança, um anel, cara, e colocar nesse dedão? Eu já vi mulher colocar anel no dedo, em outros dedos do pé. Outro dia eu vi uma mulher com um anelzinho no... Agora, no dedão ninguém põe. Esse dedão é desvalorizado, sim ou não? A maioria das vezes você não consegue nem ver ele. Você sabia que se uma pessoa com diabetes passar por uma amputação desse dedo, ou por causa de um acidente, após a amputação, a cirurgia, se ele descer da maca ou da cama, quando ele pisar, ele cai? Para ele voltar a andar, ele precisa pelo menos de 10 sessões de fisioterapia, porque ele precisa se acostumar com aquilo que ele não dava valor, que era tão importante para equilibrar o corpo. Aquele dedão não é esse dedo que recebe o anel de formatura. Esse dedão não é o dedo que recebe o anel de casamento, mas é tão importante quanto esses que aparecem. Igreja não é sobre quem aparece, é sobre quem cumpre missão. Vou de novo. Igreja não é sobre quem aparece, é sobre quem cumpre missão. Por isso termino uma mensagem pastoral, de comemoração, de conferência, dizendo para vocês: estamos em crescimento. 2 cultos não vai dar de domingo, 3 cultos não vai dar, 4 cultos não vai dar. Por quê? Porque nós não estamos sujeitos mais a prédios. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Põe a mão no coração. Pai, no nome de Jesus eu quero te dar graça pela vida do pastor, do presbitério, da liderança. Te dar graça pelas educadoras do departamento infantil. Te dar graça pela equipe de estacionamento, setor de mídia, sonoplastia, mix. Te dar graça pela cozinha, que são os músicos. Te dar graça, Senhor, por todos os departamentos de forma fecunda trabalham há mais de 20 anos nessa comunidade. Por quê? Porque nós não nascemos como uma organização, nascemos como um organismo.
Eram 2, 3, mas aonde se reuniu o Senhor, ali estava. Senhor, que o Senhor possa trazer aos nossos corações consciência, maturidade sobre a graça e a verdade. Evangelho não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu penso. Por isso, transformai o vosso entendimento. Evangelho não é arrepio. Evangelho é ter a capacidade de sair desse culto e dizendo: mudei de mente, mudei de cabeça, e o nome do Senhor será glorificado.